Three, two, one. Fresh meat.
Four, three, two, one. Risk it. Yeah, come get some freaking boys. Yeah, come get some, you freaking boys. Yeah, come get some, you freaking boys.
4, 3, 2, 1. Reset.
Não, adivinha, só se for duas pessoas sabendo. O servidor ficou sem pessoas. Eu tipo vazio. Sim. Então vai ser metade da verdade. Que já foi. Metade metade aqui. Ó, deixa eu achar. Vai ser meio difícil? Claro, né? Jogo impossível, não é impossível. Tem até dificuldade. Faço uma hora do ar. É a próxima, já é ganho de graça. Tu ganha de graça. Eu não sei se eu acho que vou fazer isso. Não tem, sei lá, mais de 10 minutos. Então um tempo até, sei lá. Vai ter live. Só pra bem que live, né? Pra bem que vai ser bem raro. Assim, dias que eu vou viajar. Semana que vem eu vou fazer uma live. Semana que vem, já que eu vou viajar. Tá, voltamos. Não tá
fazendo isso. Mas ó, tá fazendo minha jornada, eu tenho que fazer isso. E eu até que melhorei esse pouco. E sim, eu queria gerar uma função que nem vai dar, né? O que é bem triste. Mas ó, o que já dá pelo menos é comprar uma aura. Essa aqui é o bagulho mais da hora agora, que eu nunca vi esse tipo de coisa. Esse vídeo vai impressionante, não parece os mesmos. Porque ele já tá no máximo, não tô. As primeiras e eu também tenho. Como é que eu acho que ele pegou isso por menos tempo? Eu acho que se fosse